Olha, eu não sei se foi de propósito ou não, mas a Premier League dividiu este final de semana de futebol de uma forma bem interessante para a gente que acompanha, né? Hoje no sábado tivemos 4 times que brigam para vaga em UEFA Champions League ou Europa League em campo, e amanhã no domingo a gente tem a briga pelo título com os 2 times que brigam. Então, não sei se foi proposital ou não, mas a Premier League ajudou a gente de uma melhor maneira. Vamos então pro vídeo. Eu sou o Caiolas, você está convidado a se inscrever aí no canal, deixa o seu like, ativa o sininho, e o que eu quero que você comente é o seguinte: o Tottenham vai se classificar ao menos para a Europa League ou não? Deixa o seu comentário aí e a gente vai falar dos jogos de sábado da Premier League. Eu acho que o Tottenham não fica nem para Europa League, mas a gente vai chegar no jogo do Tottenham. Vamos na ordem cronológica e vamos começar com Leeds United 2, Newcastle United 2 também. É o clássico de United. Tem muitos na Premier League. Cara, vamos começar falando um pouquinho do jogo. O Leeds é um time que talvez seja o pior em termos de capacidade técnica na Premier League, mas é um time que briga e que tem na parte, principalmente a parte física, o seu mérito. Dificulta jogos para algumas equipes melhores por conta do aspecto físico, e acho que esse jogo é um reflexo. O Newcastle enfrentou dificuldades, principalmente por causa da intensidade física do Leeds. O jogo era em Elland Road, que é também um estádio, um campo bem difícil de jogar, e ficou bem evidente essa dificuldade do Newcastle. E o empate não é bom nem para um time nem para outro. Com o empate, o Leeds agora tem 31 pontos, 36 jogos disputados, segue na 18ª colocação, não sai da zona de rebaixamento e pode até terminar a rodada como penúltimo colocado em 19º, porque o Leicester ainda joga e pode ultrapassá-lo. Já o Newcastle, com o empate, vai a 66 pontos, 35 disputados jogos, então tem 3 ainda para fazer, e abre uma vantagem de 4 pontos para o Liverpool, que é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, e essa é a distância real das duas equipes com o mesmo número de jogos. O Liverpool joga na rodada e, se vencer, inclusive joga com o Leicester, se vencer, além de ajudar o Leeds, encosta no Newcastle e pode ficar a 1 ponto com um jogo a mais. Então o Newcastle depende só de si ainda para se classificar para Champions. Eu achei que o Newcastle fosse jogar mais. São 2 jogos agora sem vitória do time do Norte. Perdeu para o Arsenal, empatou com o Leeds. E o que eu percebi que nesses 2 jogos, os 2 jogos tiveram em comum que dificultaram a vida do Newcastle. Inclusive é uma coisa meio paradoxal. Os 2 jogos foram muito físicos e muito pegados e muito intensos. E aí eu não sei se alguns jogadores do Newcastle estão cansados, porque a gente sabe que esse time do Newcastle não costuma rodar muito, né? E alguns jogadores jogam todos os jogos. A linha de defesa, por exemplo, o Bruno Guimarães, não saem de campo, então podem estar sentindo o aspecto físico. Ou não sei se realmente esses jogadores não se adaptam tanto ao estilo mais físico. Por que é paradoxal? Porque o Newcastle ganhou sua fama nesta Premier League por causa do jogo físico. E eu acho que está tendo um pouco de dificuldade com relação a isso. O jogo com o Arsenal foi uma guerra e hoje foi também um jogo que a gente não vê muitos brilhos técnicos. Tanto que os gols saíram do Newcastle ambos de pênalti. O Leeds também teve um pênalti, teve gol desviado. Então, assim, foi um jogo meio loucura, assim, meio final de temporada mesmo. Um time que briga para não cair, que é o Leeds, precisando muito da vitória. Então é chutão, é gritaria, é torcida. Foi um jogo nesse estilo e acho que o Newcastle sofreu. 2 jogadores que jogaram muito mal contra o Arsenal e também jogaram muito mal hoje, e por isso eu vejo uma semelhança nesse aspecto físico, são o próprio Bruno Guimarães, que eu mencionei aqui, mais uma vez não conseguiu controlar o meio de campo com tanta maestria como ele vem fazendo a temporada inteira. Mais uma vez não foi um cara de grandes passes para gol ou de grandes passes para construção de jogadas. Nem me lembro muito do Bruno Guimarães ter sido super citado.
apelou em alguns momentos, né? Podia ter tomado cartão contra o Arsenal, não tomou. Mas hoje tomou cartão. Então, assim, acho que o Bruno Guimarães, mais uma vez, teve uma partida apagada. E quando ele tem uma partida apagada, meio que o Newcastle geral tem uma partida apagada, porque ele é o cérebro da equipe. E o outro jogador é o Isaac, que não conseguiu criar nada contra o Arsenal e mais uma vez hoje não conseguiu criar nada. Eu acho que Isaac e Callum Wilson inclusive foi o autor dos 2 gols, tá? Os 2 pênaltis. Ele bateu muito bem e fez os 2 gols do Newcastle. Mas eu acho que eles dois têm que jogar juntos. Só que eles têm que jogar juntos próximos. Não dá para eles ficarem tão distantes. O Isaac jogando pela ponta, você tira muito a característica de posicionamento, a altura dele para cabecear. Eu não acho que é o ideal. E aí a gente vai achar como um ponto de preocupação, se é que dá para dizer isso, para o Newcastle, a ausência do Longstaff, que é a base desse meio campo. Sem o Longstaff, o Joelinton tem que cumprir a função como volante, e aí o Willock joga mais avançado e o Isaac tem que jogar aberto. O que eu faria se tivesse na pele aí no lugar do Eddie Howe? Eu jogaria o Isaac para jogar ao lado do Callum Wilson, 2 atacantes, e aí eu tiro de campo o Willock e coloco ou Saint-Maximin ou Gordon aberto. O problema disso é que você ganha em velocidade, você ganha em força física no ataque, em presença de área com os 2 atacantes, mas você perde controle de jogo no meio campo, que é uma coisa que tá fazendo falta para o Newcastle, né? Falei, esses últimos 2 jogos sem o Bruno Guimarães você perde. O ideal seria ter o Longstaff ao lado do Bruno para abrir o Joelinton, porque ele pode fechar pelo meio e ganhar o meio campo, e os 2 atacantes. Então, são escolhas, eu acho que o Willock tá merecendo uma reservazinha, né? O Almiron voltou a ser titular nessa partida, o Murphy saiu do time, mas eu acho que Isaac e Bruno Guimarães são 2 comandos, assim, né, do Newcastle, e quando eles estão sumidos, o time sofre um pouco. E esse jogo ele foi muito, muito engraçado, porque ele teve reviravoltas em questões de pênalti, né? O Leeds teve um pênalti a seu favor, poderia abrir 2-0 no placar, isso com 27 minutos do primeiro tempo. O Nick Pope defende o pênalti e 3 minutos depois o Newcastle tem um pênalti a favor e empata o jogo. Então, pra gente ver como o futebol é, né? Às vezes são mínimos detalhes. E o Leeds United pode ser rebaixado e esse pênalti fazer muita diferença. Abrir 2-0 ali, o Leeds era muito melhor na partida, faria uma enorme diferença para o time da casa. Saiu com empate, né? Depois que tomou a virada, empatou, mas ainda assim uma vitória era que realmente importava para o Leeds. Sairia, inclusive, da zona de rebaixamento. Certo? Vamos para o próximo jogo aqui. Vamos falar de Manchester United 2, Wolverhampton 0. Cara, a gente sabe que Old Trafford é uma fortaleza para o Manchester United. E tem uma estatística muito legal que comprova isso, né? O United volta a vencer também depois de 2 jogos, 2 derrotas, ambas por 1-0 para Brighton e West Ham. Volta a vencer. Não coincidentemente, volta a vencer em casa e tinha perdido os últimos 2 jogos fora. Essa discrepância do United em casa e fora é gigantesca. E a estatística que eu mencionei, desde a temporada 2010-2011, então já se vão aí 13 anos, que o Manchester United não tinha uma temporada, não só a Premier League, tá? Todas as competições, com 25 ou mais vitórias em casa. O Manchester United tem nessa temporada mais de 25 vitórias em casa. Isso 13 anos que não acontecia desde Sir Alex Ferguson, né? Então, Old Trafford é muito importante. Sempre foi um estádio que a minha vida inteira eu olhava e falava, caramba, velho, Manchester United no Old Trafford é vitória, esquece. Eles vão ganhar, acabou, não importa quem seja o adversário. Mas nos últimos anos isso realmente não vinha acontecendo. Vários tabus de times que não venciam lá começaram a vencer. E essa temporada o Ten Hag trouxe isso de volta. O problema é que fora de casa o United é praticamente nulo. O time não se cria. Trouxe uma estatística recente em outro vídeo também, que contra os 9 primeiros colocados o United não conseguiu vencer. Aliás, só conseguiu um empate, o resto foi derrota fora de casa. Precisa mudar isso urgente para a próxima temporada.
Sobre a partida de hoje, United 2, Wolves 0. Cara, foi uma excelente partida do United. O time dominou praticamente o primeiro tempo inteiro. Saiu só com 1-0, gol do Martial, assistência do Antony, numa jogada construída pelo Bruno Fernandes. E tirando o Martial, que vamos ser muito honestos, não dá. Simplesmente não dá. Você que é torcedor do United vai concordar. Não dá, Martial não dá. Ele não tá no mesmo nível, ele não tá na mesma vontade, ele não tá na mesma pegada do resto do time. A ausência do Rashford é gigantesca, porque Martial e Sancho, titulares, são dois jogadores a menos, praticamente, né? Ainda mais ofensivos. E se não for dos pés do Bruno Fernandes e do Antony, não sai nada. O Antony cria muito, mas erra muito também. E aqui está um elogio mais crítica ao jogador brasileiro. É uma temporada de adaptação, a gente tem que levar isso em consideração. Os números dele não justificam a contratação, os valores pagos, mas em termos de jogo, o Antony oferece muito para o Manchester United. Ele cria muitas oportunidades. O problema é que ele erra também muito, né? Então ele geralmente faz a escolha errada no último instante, no último momento da jogada. É para passar, ele chuta, é para chutar, ele passa, é para driblar para um lado, ele dribla para o outro, enfim. Ele precisa ajustar isso e é com o tempo. E também tem um lado de que o Antony não consegue saber exatamente quem vai jogar com ele no ataque. Às vezes é Rashford, às vezes é Weghorst, às vezes é Martial. E nunca se sabe, às vezes o Bruno Fernandes está ali para armar, às vezes o Bruno Fernandes está lá atrás. Então ele, né, às vezes é o Sabitzer. Então ele precisa também, para poder criar essa escolha certa, ele precisa ter um padrão de jogadores ao lado dele para saber a jogada que o cara sabe fazer melhor, gosta de fazer. Então tem um lado também que é culpa do Antony, mas tem um lado também que a gente tem que tirar um pouco o peso dele. Agora é engraçado, né? A gente fala muito, a crítica é muito forte em cima do Antony, principalmente na Inglaterra, mas o Sancho não cria nada. E ninguém fala, acho que a galera esqueceu o jogador que o Sancho poderia ser. Sabe assim? Acho que a galera já tá tão anestesiada do nulo, do zero que é Sancho, Jadon Sancho, que galera, Sancho não fez nada, é o normal. Pô, cara, como assim? O valor que o United pagou nele, a expectativa depositada nesse jogador era enorme. E o Antony erra uma bola, olha lá o Antony. O Sancho erra o jogo inteiro. Aliás, nem erra, porque ele nem tenta. Ele pega a bola e gira jogo só. Pra fazer isso, meu irmão, na moral, né? E eu falei um tempo atrás, umas semanas atrás, o United precisa aprender a matar jogo. Esse jogo tinha que ter feito, né? Tinha que ter matado esse jogo muito antes. Porque o domínio do United sobre o Wolverhampton foi muito grande. Saiu com 1-0 só e o 2-0 veio sair nos acréscimos. Adivinha quem? Garnacho, que entrou no lugar do Sancho. Ofereceu uma movimentação diferente do Sancho, uma finalização diferente do Sancho. Sancho criou uma boa jogada no jogo inteiro e errou. Óbvio. O Garnacho acertou. Fez uma movimentação diferente, acertou. Então você percebe, não dá pro Garnacho ser reserva e o Sancho ser titular nesse time. Nem o Martial, tira o Martial também. É Rashford, Garnacho e Antony. Se tiver os três saudáveis até o final da temporada. Com o trio de meio de campo, Casemiro, Eriksen e Bruno. Outra coisa importante para esse jogo do United também. Volta do Varane, hein? Varane voltou para a zaga. Isso permitiu o Luke Shaw jogar de novo na lateral esquerda, ele estava jogando improvisado na zaga. Estava indo bem, mas a volta do Varane traz uma solidez defensiva muito grande para o United. E colocar o Shaw na lateral esquerda também ajuda demais. O Wolverhampton tentou criar, tentou, né, de alguma maneira melhorar o seu jogo, subir, elevar o nível e até conseguiu criar uma pressãozinha, mas os Wolves não deram nenhuma finalização no gol. Coincidência? Eu acho que não. Tem tudo a ver com a volta do Varane e com a volta do Shaw para a lateral esquerda, né? Inclusive, eu vou fazer um adendo bem rápido. Você que assistiu Manchester United Wolves, você vai se lembrar. As melhores jogadas do Wolverhampton foram cruzamentos pela direita com o lateral Semedo, lateral direito. Quem deveria estar acompanhando o lateral até o final? Deixo essa pergunta para você. Você que assistiu o jogo vai saber quem é o ponto esquerda do United que tem que acompanhar o lateral. Então,
A volta do Varane é muito bom, tem que ser comemorado pela torcida do United, inclusive para a final da FA Cup, final da Copa da Inglaterra. Ele e Lindelof é uma boa zaga, é uma zaga segura. É óbvio que o ideal seria o Martinez, mas ele perdeu a temporada. Mas isso permite o Luke Shaw jogar na lateral esquerda, dá solidez ali também. São todos bons marcadores, né? O Wan-Bissaka, Varane, Lindelof. Enfim, a proteção é feita pelo Casemiro. Isso ajuda muito a suportar pressões, que com certeza o City vai fazer contra o United. Terceiro jogo de hoje, envolvendo dois times que brigam por Europa League, tá? Falei do Newcastle e do United que brigam por Champions, agora Aston Villa e Tottenham que brigam por Europa League. Duelo direto. Antes de falar do jogo, é um duelo direto. O Aston Villa é sétimo, o Tottenham é sexto na tabela. O Villa está a 3 pontos do Tottenham. Tottenham 56, o Villa 53. Eles vão se enfrentar. E o Tottenham foi o Tottenham. Simplesmente não apareceu para o jogo no primeiro tempo. Cara, isso é inadmissível, isso é inaceitável. Eu estou cansado, eu estou com raiva. Eu torço pro Arsenal. Sabe assim, eu quero ver o Tottenham se fuder às vezes. Só que, mano, eu já tô cansado, eu já tô puto. Imagina você que torce pro Tottenham. Eu tô puto porque, mano, o Tottenham é a temporada inteira. Ó, já é o terceiro técnico. O Mason é o terceiro técnico. Foi Conte, foi o assistente dele e agora o Mason. E nada mudou. O Conte tinha razão em algumas das suas críticas. Realmente tem muita parcela da culpa aí é dos jogadores. O Tottenham perdeu. Foi Villa 2, Tottenham 1. O Tottenham só apareceu pro jogo depois que já estava perdendo, depois dos 45 minutos iniciais. O primeiro tempo foi um domínio absoluto do Aston Villa, que saiu só com 1-0 no placar, só, muito pouco. Teve bola na trave, teve defesa difícil do Foster, pelo menos umas duas. Pressão, o Villa criou demais. Aí o Tottenham, depois de 45 minutos, falou, estamos perdendo, né? Vamos jogar? Como foi a temporada inteira. Na moral, isso aí pra mim é inadmissível. E aí o Tottenham começa a jogar melhor, começa a criar, o Harry Kane perde uma chance 1 contra o Martinez. O Martinez defende. Era o gol do empate. O Harry Kane não pode perder uma oportunidade como aquela, um jogador do nível, do calibre dele. E aí depois no contra-ataque o Aston Villa acha o segundo gol. Não foi nem no contra-ataque, foi numa bola parada, né? O Douglas Luiz fez um gol de falta, 2-0. O Tottenham continua melhor no jogo, encontra um pênalti, que eu acho que foi cavado, mas foi pênalti, mas o Harry Kane realmente cavou. Diminui para 2-1 e até tem oportunidades. O Son perdeu vários gols. O Son chegou a marcar o gol no último lance, no último minuto, o gol do empate, mas estava impedido. Fim de jogo, Aston Villa 2, Tottenham 1. Estatística engraçada. O Unai Emery venceu o Tottenham comandando o Aston Villa nos 2 jogos dessa temporada. O jogo de ida foi na casa do Tottenham e o Villa ganhou por 2-0. Foi no dia 1º de janeiro, inclusive. E agora venceu de novo. Então, 2 vitórias do Aston Villa contra o Tottenham na temporada. Já é mais do que o Unai Emery fez quando comandava o Arsenal. O Unai Emery comandando o Arsenal, durou 1 ano e meio a passagem dele, venceu o Tottenham apenas uma vez e outros 3 jogos ele não conseguiu vencer. Com o Aston Villa ele tem 2 jogos e 2 vitórias em 6 meses, meia temporada. Que é curioso, é uma estatística até meio bestinha, mas é curiosa, né? Realmente o Unai não se deu bem no Arsenal. Enfim, o projeto dele não foi bem visto, bem aceito. Com esse resultado, já era o UEFA Champions League para o Tottenham. Não tem mais chance. Tottenham tem 56 pontos e 2 jogos ainda restantes. Pode chegar a, no máximo, 62 pontos. Já era Champions. O único time de Londres na Champions vai ser o Arsenal. Que engraçado, né? Chelsea e Tottenham constantemente na Champions todo ano. E essa temporada... Agora, pelo menos... Inclusive, vamos botar um negócio aqui. Se o Liverpool vencer na segunda-feira, o Tottenham não consegue nem mesmo chegar à 5ª colocação. Vai, no máximo, terminar em 6º. Então, se o Liverpool vencer, o Tottenham, no máximo, termina em 6º.
Mas agora tem o Aston Villa em sétimo, coladinho nele, é uma briga ali pela segunda vaga da Europa League e quem fica com a Conference. E tem o Brighton também, tá? Cara, eu acho que isso representa melhor o que foi a temporada do Tottenham. Porque a temporada inteira eu olhava o Tottenham em quarto, o Tottenham em quinto e falava, mano, o futebol que o Tottenham pratica não tem nada a ver com essa posição na tabela. E agora eu olho e falo, sexto colocado, talvez sétimo, isso tem mais a ver com o que o Tottenham foi na temporada. E ó, precisa de uma reformulação boa ali. Vários jogadores precisam... Primeiro precisa de um técnico. Primeiro precisa de um técnico, quem vai comandar esse projeto. Essa é a coisa mais importante. Depois alguns jogadores precisam ir. O Tottenham precisa deixar alguns jogadores ir. É o caso do Harry Kane, na minha visão. E começar um projeto, igual fez com o Pochettino 8 anos atrás. Do zero, vai colher frutos em alguns anos. Se não for assim, eu acho que o Tottenham vai ficar dando murro em ponta de faca. Já foi Mourinho, já foi Conte, já vieram medalhões. Cara... Cria uma identidade própria. Tem que criar uma identidade própria. E precisa reformular elenco para isso. Já o Aston Villa, como eu acabei de dizer, encostou no Tottenham, briga pela sexta colocação, vaga para a Europa League. O sétimo vai para a Conference. E além do Villa, que está encostado no Tottenham, tem o Brighton. Mas eu acho que o Brighton vai acabar ficando pelo caminho porque tomou goleada do Everton e ainda tem Newcastle, Arsenal e City, jogos muito... E o próprio Villa, jogos muito difíceis pela frente. É isso. Mas eu meio que previ, né? Se você assistiu uns vídeos meus aí pra trás, eu falei que o Tottenham ficaria em sétimo e iria pra Conference. Vamos falar agora pra fechar o vídeo. Esse vai ser um jogo que eu vou ter que mencionar bem mais rapidamente. Chelsea 2, Nottingham Forest 2. Que dá uma vibe meio parecida com Leeds e Newcastle, né? Não só o placar é parecido com uma vibe. É ruim pro Nottingham Forest, que estava vencendo por 1-0, tomou a virada, buscou o empate. O Leeds estava vencendo, tomou a virada, buscou o empate. É ruim porque ambos lutam, o Nottingham e o Leeds lutam pelo rebaixamento. E também não é bom pro Chelsea, porque jogando em casa contra um time que luta contra o rebaixamento, você consegue virar e toma um empate de novo. O Mendy foi titular no gol do Chelsea. Com 10 minutos tomou o primeiro gol e ele foi saiu caçando borboleta, tomou o gol. Uma falha absurda. Eu acho que... Cara, o que aconteceu? O Mendy 2 temporadas atrás era o melhor goleiro do mundo. E agora o cara tá falhando bizonhamente e atrapalhando o Chelsea. Acho que ele não vai ficar na próxima temporada. Essa reformulação do Chelsea vai começar pelo gol. Talvez o Mendy seja o primeiro. O Sterling fez os 2 gols. Se tem pontos positivos para esse Chelsea no jogo de hoje, é o Sterling, que me parece ser o melhor jogador de ataque desse Chelsea na temporada. Pelo menos nos momentos decisivos ele apareceu, né? Champions League contra o Borussia. E tem uma certa regularidade, faz os seus gols. O Havertz também tem sua parcela aí, que eu acho que os dois brigam para ser o melhor jogador de ataque do Chelsea. Talvez o melhor jogador da temporada também do Chelsea. E tem um aspecto da luta, né? Porque esse Chelsea, do jeito que tá, tomando derrota atrás de derrota, apesar de ter conseguido vencer semana passada, pelo menos tá lutando, pelo menos tá brigando. E foi isso que o time fez hoje. Brigou. Foi brilhante? Não. Passou longe de ser brilhante. Mas brigou. Chelsea brigou, conquistou um ponto, que é meio absurdo dizer, mas nas atuais circunstâncias do Chelsea, conquistou um ponto contra um time que também luta, briga, joga muito no aspecto físico. Gostei da partida do Renan Lodge. Eu gostei muito da partida do Renan Lodge, brasileiro. Foi bem o Danilo, não gostei muito, achei um pouco apagado. E o Forest está se encontrando, mas recebe o Arsenal na próxima rodada. Esse resultado aí, quando você tem 1-0 fora de casa contra o Chelsea, que é um bom time no papel, mas na prática não é, o Forest poderia ter feito melhor e segurado, porque jogar em casa contra o Arsenal vai ser mega tenso. É isso, meus amigos. Espero que você tenha gostado dos meus comentários. Quero saber a sua opinião. O Tottenham vai pegar a Europa League ou não? Vai ficar para a Conference, o Villa vai passar. E o United e o Newcastle? Né? Não são o resultado do Newcastle não é absurdo, depende um pouco do Liverpool. Mas dá moral, né, para o restante da temporada, principalmente para o United se consolidar no top 4. Você acha que está consolidado? Deixa seu comentário aí. Se inscreve no meu canal. Muito obrigado pela moral, todo mundo que me dá aí. É nóis.
Ah, caralho, quinta série, porra. Valeu.